Olá, seja muito bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Elias e sou do sexo masculino, pardo, cabelos e olhos pretos, 43 anos, estatura mediana. Estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre correntes do pensamento histórico e vamos falar especificamente do positivismo primeiro e em outras aulas posteriores a gente conversa sobre outras correntes do pensamento histórico. Beleza? E aí, quando a gente fala em correntes do pensamento histórico, a gente vai logo lembrar que o positivismo foi super marcante. E é nesse universo que a gente vai começar a mergulhar agora. Porque, afinal de contas, apesar do positivismo depois ter sido questionado, muitas coisas foram contestadas, não dá para dizer, não dá para negar, na verdade, que o positivismo foi um marco. E a partir dali, outros questionamentos começaram a ser feitos a respeito do fazer história, a respeito do próprio conhecimento histórico e como que a gente lida com a história. Beleza? E aí, para falar de positivismo, a gente precisa logo lembrar de um representante muito importante, que é este senhor aqui, Leopold von Ranke. Esse cara vai ser um dos representantes mais importantes, se não o mais importante, dessa corrente positivista. Afinal de contas, esse cara aqui que você está vendo na tela, ele acabou virando uma referência dentro dessa corrente positivista. E o que essa corrente positivista defendia? O que a gente vai ver que dentro do fazer histórico os positivistas como Leopold von Ranke vão propor? A primeira coisa é essa ideia de que a reflexão teórica é inútil, é prejudicial, porque ela introduz na ciência positiva um elemento de especulação. O que eles queriam dizer com isso? Eles queriam dizer que o historiador ele precisa ser neutro. Ele não tem que questionar a fonte, ele não tem que colocar reflexões sobre aquilo que a fonte está dizendo. Ele precisa apenas reproduzir aquilo que a fonte diz. E isso vai ser uma das grandes marcas da corrente positivista. Outra característica importante da corrente positivista que a gente vai perceber vai ser justamente essa ideia de que a gente precisa se concentrar nos feitos dos grandes generais, dos estadistas, os personagens famosos. Na corrente positivista, o restante da humanidade ele tem um papel secundário no processo histórico. É como se os anônimos da história, eles não tivessem a mesma importância, eles não fossem agentes da história. E é como se a história estivesse colocando sempre em evidência aqueles que exerceram governos, aqueles que estavam em posições de liderança, como se os demais também não fossem agentes históricos tão importantes quanto. Então, no positivismo, você vai ter essa ênfase, essa evidência para esses personagens. Além disso, a gente vai perceber que os positivistas, eles vão também defender e enfatizar a história política. Eles vão considerar que outros tipos de história seriam periféricos aos verdadeiros historiadores. É como se o mais importante realmente fosse você estudar a parte política, os desdobramentos, os eventos políticos, os líderes políticos, e não os outros aspectos da história. E aí, por isso, essa história positivista, ela vai sempre passando por esse fio condutor da política, como se tudo fosse norteado por ela. Outra coisa super importante que a gente vai perceber como característica do positivismo é essa supervalorização das fontes escritas. Para os positivistas, a história tinha que ser baseada em documentos. E aí, aquilo que o documento está dizendo é a verdade. Logo, a gente tem que reproduzir aquilo que o documento diz. E aí, com base nisso, essa história que é feita a partir de fontes escritas, ela acabava deixando de lado outras fontes que hoje são consideradas igualmente importantes. E por conta disso também, essa história positivista acabava se destacando por ser uma história vista como uma narrativa de acontecimentos. Ou seja, o historiador é aquele que apenas vai narrar aquilo que a fonte já está dizendo, sem necessariamente problematizar essa fonte, sem necessariamente procurar fazer uma reflexão sobre o que essa fonte está dizendo,
quem foi que produziu essa fonte, por que produziu essa fonte, qual o contexto em que essa fonte foi produzida. Então tudo isso é uma das características da forma como o positivismo vai lidar com as suas fontes e vai supervalorizar essas fontes escritas, né? E aí um detalhe importante dentro do positivismo é justamente essa ideia de que você vai ter um questionamento muito voltado para as ações individuais. No positivismo, você não tem um olhar exato para o todo, para todos os outros aspectos que estão influenciando ali naquele evento histórico. É como se as ações individuais, elas fossem as principais, as definidoras para que os eventos históricos aconteçam. Então você imagina uma narrativa, por exemplo, da independência do Brasil. Você vê aí o Dom Pedro I proclamando independência ou morte. Imagine você que seria possível a gente afirmar que essa independência do Brasil, ela foi resultado apenas do ato de um único homem? Será que dá para a gente pensar nessa independência como simplesmente o Dom Pedro gritando às margens do Rio Ipiranga, independência ou morte? E aí, por conta disso, o Brasil ficando independente de Portugal? É claro que a gente não pode reduzir um evento histórico tão importante, dessa dimensão, dessa proporção, ao ato de um único homem, gritando independência ou morte. A gente não pode restringir todo esse processo complexo, historicamente, à ação individual de um cara só, nesse caso, Dom Pedro I. Por isso, a gente vê aí no quadro tudo muito bonito, ele levantando, né, a espada com o cavalo, todo mundo ao redor, mas a gente sabe que por trás dessa representação, o quadro ele traz uma construção de uma versão histórica, mas a gente sabe que esse evento, por exemplo, ele é muito mais complexo do que isso, né? Os positivistas, eles também defendiam que a história ela é objetiva. A tarefa do historiador é apresentar os fatos como eles realmente aconteceram. Então eles acreditavam que o historiador ele pode contar para as pessoas o que realmente aconteceu a partir daquilo que a fonte está dizendo. Agora, será que a fonte sempre está dizendo a verdade? Será que a fonte sempre está dizendo aquilo que realmente aconteceu? Será que tem como a gente contar uma história exatamente como ela aconteceu? Será que a gente consegue recuperar essa verdade histórica? A gente vai perceber depois que o historiador é um cientista, ele trabalha com evidências. E a partir dessas evidências, ele propõe uma versão histórica para aquele acontecimento, para aquele fato. Mas ele precisa problematizar a fonte, a gente vai já conversar sobre isso, tá? Mas a ideia dos positivistas é que a fonte sempre está falando a verdade e a gente tem que apenas reproduzir essa verdade que a fonte está trazendo. Essa era a ideia. A teoria positivista, ela foi muito influente durante muito tempo, mas com o tempo nós tivemos um avanço na teoria do conhecimento, tivemos um avanço na metodologia da história e várias ideias positivistas começaram a ser questionadas. E agora a gente tem uma pergunta da Manu. Fala, Manu, qual é a sua dúvida? Professor, quais as principais ideias do positivismo histórico que foram questionadas posteriormente? Perfeito, Manu! Olha, primeiro essa ideia dessa história narrativa, essa história fática, essa ideia de que a gente consegue apenas apresentar os fatos sem fazer nenhum tipo de crítica a esse processo histórico, isso aí vai ser questionado posteriormente. Outro questionamento muito importante que os positivistas acabaram recebendo foi essa ênfase na política. Hoje a gente entende que a gente tem que estudar outros aspectos. A história social também é importante, os outros aspectos que envolvem a história também são importantes e não simplesmente essa ênfase na parte política. Outra coisa também foi o excesso de valor que os positivistas deram para as fontes escritas. Hoje nós entendemos que a gente não pode negligenciar outras fontes. O historiador, ele também trabalha com as fontes orais. O historiador, ele também trabalha com fontes materiais não escritas. O historiador hoje ele trabalha com uma diversidade de fontes e não simplesmente achar que a história só se faz com fontes escritas. Pelo contrário, a gente trabalha com uma diversidade para que a história possa ser cada vez mais construída e possa ser cada vez mais trabalhada enquanto ciência. Além disso, os positivistas também receberam um questionamento sobre essa história simplesmente narrativa. Hoje existe a ideia de você analisar as estruturas, os processos históricos e não somente ficar descrevendo os acontecimentos. E também no positivismo foi questionado essa história dos grandes feitos.
Hoje, a gente não gravita em torno dos grandes heróis, dos grandes personagens, dos grandes estadistas. Hoje, existe a preocupação com uma compreensão mais abrangente da história e não uma história que fique só gravitando em torno dos grandes personagens e que se preocupe apenas em narrar, em apresentar fatos. Hoje, a gente trabalha assim com a ideia de uma história crítica, que considere os outros aspectos sociais, econômicos e culturais que fazem parte também da história da humanidade e da análise desses eventos que são o objeto de estudo do historiador. Beleza? Show de bola? Agora vamos para uma questãozinha para a gente fixar essas informações. Vamos nessa? Olha só a nossa questão aqui. A Ilíada de Homero data do século 8 a.C. e narra o último ano da Guerra de Troia, que teria oposto gregos e troianos alguns séculos antes. Não se sabe, no entanto, se esta guerra de fato ocorreu, ou mesmo se Homero existiu. Diante disso, o procedimento usual dos estudiosos tem sido... O que a gente pode fazer com relação a essa fonte? A gente não sabe se o Homero realmente existiu, existe todo um questionamento se foi ele mesmo que produziu Ilíada e Odisseia, mas esse material é importante para a gente enquanto fonte histórica, mas como é que o historiador vai trabalhar com esse material? Ele vai dizer que tudo que está escrito ali é verdade, exatamente como está escrito ali? Será que é dessa maneira que ele trabalha? Vamos ver como é que o historiador trabalha? Olha só, dá uma olhadinha. Será que o historiador ele vai desconsiderar os relatos atribuídos a Homero, pois não temos certeza de sua procedência, nem se eles nos contam a verdade sobre o passado grego? Será que, por conta de não ter certeza, a gente vai desconsiderar completamente essas fontes? Ou será que a gente vai identificar na obra, apesar das dúvidas, características da sociedade grega antiga, como a valorização das guerras e a crença na interferência dos deuses na vida dos homens? Olha, essa aqui tá linda pra gente, hein? Será que é essa? Bora ver! Será que o historiador tem que desconfiar do Homero, pois ele era grego e assumiu a defesa de seu povo, abrindo mão da completa neutralidade que todo relato histórico deve ter? Será que a gente tem que desconfiar dessa obra porque o Homero não foi neutro ao escrever isso? Será? Será que a gente tem que acreditar que a Guerra de Troia realmente aconteceu, pois o Homero não poderia ter imaginado tantos detalhes e personagens tão complexos como os que aparecem no poema? Será que é por causa disso que a gente tem que achar que a Guerra de Troia aconteceu realmente? Ou será que a gente tem que descartar o uso da obra como fonte histórica, pois mesmo que a guerra tenha ocorrido, a Ilíada é um relato literário e não foi escrita com rigor e precisão científica? De jeito nenhum. Não é porque é um relato literário que a gente vai desconsiderar. Não é porque não se tem certeza se o Homero existiu ou não que a gente vai desconsiderar. Pelo contrário, a gente pega essa obra, a gente pega essa fonte, que apesar de ser uma fonte literária, ela traz informações importantes e a gente vai selecionar das informações que ela está trazendo aquilo que pode ser importante para o historiador. Logo, a nossa letra vai ser a letra B, identificar na obra, apesar das dúvidas, características da sociedade grega como a valorização das guerras, a crença na interferência dos deuses na vida dos homens. É obra literária? É, mas dentro dessa obra tem elementos que eu posso tirar para entender a sociedade grega. Então eu aproveito esses elementos e aproveito também essa fonte que é essa obra literária. Tranquilo? Show de bola? Então para cada fonte a gente tem uma forma de trabalhar com aquela fonte e aproveitar as informações que aquela fonte está nos trazendo. Show de bola, galera? Então, hoje nós conversamos sobre as características do positivismo, que é uma das correntes do pensamento histórico. Nós temos outras correntes para estudar e vamos estudá-las em outras aulas. E esse assunto de hoje, o positivismo em especial, ele é um assunto importante para o vestibular da UEA. Se você está acompanhando a gente, continua seguindo, continua acompanhando, continua seguindo o Preveste em todas as nossas redes sociais. Um super abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau!